A leitura desde os primórdios da humanidade é referência de quem busca enriquecer seu cérebro com o estímulo das palavras colocadas em um pedaço de papel. Durante séculos, com a escassez da educação, apenas o clérigo e pessoas selecionadas poderiam ter acesso a essa ferramenta de poder. Com o passar do tempo, a alfabetização se tornando algo natural para todo ser humano, houve, juntamente com a invenção da prensa, uma expansão dos livros e dos leitores consequentemente. Nossa história nos relatam livros com mais de 1000 anos de história que são lidos e relidos por gerações a fio, sendo referência literária e histórica de cada época. Autores e autoras eternizadas em linhas distribuídas por diversos idiomas e debatidos em rodas de leitura, assim caminhou a humanidade, entre livros de poesia, ficção e ciência. Sendo tão enriquecedor e maravilhoso esse ato de ler, o que explica a queda vertiginosa do número de leitores no mundo todo, considerando que estamos na era da informação e temos acesso a toda a literatura universal na palma de nossa mão. Por que não falamos disso? Com o dinamismo do mundo atual, creio que você já percebeu que o hábito da leitura tem diminuído em todas as classes sociais. Vemos o colapso de livrarias que antes eram referências e viviam com um movimento intenso em seus corredores, oferecendo ao leitor uma gama imensurável de opções de entreter e aprender. Uma pesquisa realizada no ano de 2019 pela Kantar Media no Reino Unido apontou que apenas 51% dos adultos leram um livro no ano anterior. Ou seja, 49% da população sequer pegou em um livro o ano todo. Aqui em terras brasileiras, o número é um pouco melhor, sendo 52% dos entrevistados lendo um livro pelo menos no ano anterior. Vamos tentar entender o que leva ao desinteresse dessa prática tão saudável. Uma das explicações oferecidas e mais óbvia é a nossa obsessão por telas e redes sociais. Conseguimos passar em média 7 horas diárias consumindo redes sociais e alegamos sempre não ter tempo para uma leitura ou que sente sono ao ler. Afinal, é muito mais trabalhoso ler um livro do que ficar rolando sua timeline de redes sociais. Uma explicação que circula também é a grave recessão que o mundo passa, deixando a prioridade da leitura em última opção. Claro que isso cai por terra quando vemos que existem diversas possibilidades de downloads de livros gratuitamente por diversos sites que oferecem o serviço, deixando assim claro a falta de real interesse em mergulhar em palavras. Mas há também uma resposta de fundo científico. A neurociência pode dar explicações sobre como o nosso cérebro tem se moldado para ler cada vez menos. A neurocientista cognitiva americana Marianne Wolf é autora do livro O Cérebro no Mundo Digital, o qual oferece algumas possíveis respostas. Segundo a cientista, o excesso de tempo diante de telas e os nossos hábitos digitais associados a isso estão mudando o modo pelo qual processamos as informações. O que ocorre é o seguinte: as telas digitais têm nos acostumado com a prática de passar os olhos superficialmente sobre múltiplos textos, habilidade que está se sobrepondo à de ler e entender argumentos complexos, fazer análises críticas e criar empatia com pessoas que possuem diferentes pontos de vista. A explicação faz sentido. Wolf esclarece que a habilidade de ler e interpretar textos e números não nasce conosco, diferente da visão e da linguagem oral. O cérebro humano começou a conectar os circuitos cerebrais para a leitura há cerca de 6.000 anos. Desde então, esse processo foi evoluindo, mas precisa ser trabalhado ao longo da vida de uma pessoa, uma vez que não é inato ao ser humano. Não existe, portanto, um circuito genético para ler, que se desenvolva logo que uma criança nasce. A habilidade de ler é algo que precisa ser criada no cérebro, e o circuito vai refletir a linguagem que a pessoa usa, seu sistema de escrita e o meio pelo qual lê, mencionou Wolf à BBC News Brasil. Por isso, as mudanças dos nossos hábitos de leitura, potencializadas pelo uso excessivo das redes digitais, tendem a favorecer que nossos cérebros prefiram leituras pouco aprofundadas. Há, portanto, uma espécie de atrofia na capacidade de ler textos mais longos.
A neurocientista ainda alerta que devemos nos preocupar principalmente com os efeitos dessas mudanças nas novas gerações. Os jovens estão desenvolvendo uma impaciência cognitiva que não favorece a leitura crítica. Deixamos de estar profundamente engajados no que estamos lendo, o que torna mais improvável que sejamos transportados para um entendimento real dos sentimentos e pensamentos de outra pessoa, pontua. Por isso, quanto mais nos acostumamos com leituras rápidas, como as feitas em ambientes online, é provável que nos tornemos menos empáticos ou dispostos a entender fenômenos sociais mais complexos, como a economia e a política, que não podem ser resumidos em explicações simples. Ainda assim, os pesquisadores destacam que não há como remar contra a maré. As pessoas não irão dedicar menos tempo ao digital, pelo menos em um futuro próximo. O lance, então, é aproveitar essas constatações para partir para as ações. Quero reforçar que não vejo isso como uma questão binária, como uma oposição entre telas e papel. Temos apenas de saber qual o propósito do que estamos lendo e qual é a melhor forma de fazê-lo. Não se trata de escolher um meio em detrimento do outro, mas sim entender o que está acontecendo com o nosso cérebro e entender o propósito do que se está lendo, completa Marianne Wolf. Em outras épocas, a leitura escolar era algo obrigatório, e embora tedioso para muitos alunos, se tornava um hábito conhecer os grandes autores universais e principalmente os nacionais. Com o advento das mídias, autores como Machado de Assis é mais lembrado por questões raciais do que suas obras por essa nova geração, Monteiro Lobato foi reajustado por ser considerado obras racistas, sem nem mesmo ser considerado que o autor vivia em uma época diferente e seria importante, sim, permitir à geração conhecer os originais de cada escrita. Com o boom digital, houve o crescimento de vendas de e-book por plataformas, que posteriormente desaqueceu, sendo trocados por vídeos, podcasts e conteúdos aleatórios que não exigem demasiado esforço mental. Embora muito se fale dos riscos que o excesso de tempo passivo diante de telas pode causar para a saúde infantil, dos problemas de visão à obesidade, só agora a ciência começa a explorar o potencial impacto dos hábitos digitais sobre o poder de leitura e a concentração dessas crianças no futuro. Uma meta-análise feita por estudiosos da Espanha e de Israel analisou dados de 171 mil pessoas na Europa, coletados entre 2000 e 2017, para comparar a compreensão de leitura dos participantes nos meios digital e papel. O estudo diz que ainda é difícil chegar a conclusões absolutas, porque o desempenho das pessoas é inconsistente, mas identificou o que chama de inferioridade da tela. A leitura digital parece não favorecer as habilidades de compreensão dos leitores, e o processamento das informações é mais raso nesses meios online. O que acontecerá no futuro ainda é difícil prever. O estudo levanta a possibilidade de as vantagens da leitura no meio impresso se perderem ao longo do tempo. Como incentivar a leitura crítica? Não há uma receita universal para preservar nossa habilidade de leitura crítica, mas sim a necessidade de prestar atenção a nossos próprios hábitos e AOS das crianças. Para algumas pessoas, bastará concentrar-se em uma leitura sem distrações, mesmo que seja online, e manter o olhar atento para múltiplas perspectivas e pontos de vista. Outros, talvez, precisem ter a autodisciplina de limitar seu tempo diário diante das telas, para ter o que ela chama de vida digital mais saudável, além de retomar o hábito de ler livros impressos. E para crianças e adolescentes, eis algumas recomendações do livro de Wolf: Ensinar a evitar o multitasking. A realização de múltiplas tarefas simultaneamente online dá aos jovens a capacidade de lidar com múltiplos fluxos de atenção, mas cria dependência de dopamina, que recompensa o cérebro por buscar constantes estímulos, e desestimula a memória. Proteger o tempo ocioso das crianças, ou seja, não deixar que todo momento de ócio vire desculpa para usar telas. É no ócio que nasce a criatividade. Ler livros para as crianças antes mesmo de elas começarem a falar. Isso estimula conexões neurais, a atenção recíproca entre pais e filhos,
a experiência tátil dos livros e é, diz ela, o começo ideal para uma vida de leitor. Woolf faz coro com especialistas que sugerem que crianças com menos de 2 anos não devem ser expostas a telas. Entre 2 e 3 anos, limitar a no máximo meia hora o tempo diário de tela. Para os maiores, limitar a 2 horas diárias. Woolf acha que não adianta proibir totalmente as telas, porque isso só causará mais obsessão por elas. O jeito é buscar equilíbrio. Sobretudo entre 2 e 5 anos de idade, cercar as crianças de lápis coloridos, livros, números e música, que estimulem a criatividade e a exploração física do meio. O aprendizado de música e de esportes também ajuda a ensinar disciplina e recompensas de longo prazo. Por fim, muitas crianças conseguem manter a conexão com os livros mesmo acessando tablets e celulares com moderação. O importante é estimular a formação de uma mente curiosa. A formação cuidadosa do raciocínio crítico é a melhor maneira de vacinar a próxima geração contra a informação manipuladora e superficial, seja em texto, de papel ou em telas. E você? Como está seu nível de leitura? É importante termos leituras saudáveis durante a vida. Já indico que leia o livro? Defina o seu propósito, onde pode definir o que quer de direção para a sua vida em caminho à prosperidade. Link na descrição e primeiro comentário fixado. Agradeço por sua audiência e te espero na próxima.